E aí, Cris? Tudo Boa bem? noite, Mona Lisa. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, e você? Mona Lisa agoniada. Bora fazer um teste antes. E tá. Cadê É, você? Tá chegando? eu, eu sou bem metódica mesmo. E Não, não. aí, tá Desde a época calor da aqui, tá? faculdade. Desde a época da É, faculdade que eu já percebi isso. Eu fui seu professor no primeiro semestre, não foi? foi Introdução ao Estudo do Direito. Foi dessa matéria. Introdução ao Ao estudo do estudo do direito. direito. Isso, Bom, exatamente. Deixa é eu uma ver quem matéria tá que eu entrando nunca aqui, mais. né? É Você uma matéria, não. é uma matéria que eu nunca mais dei. Aí Ah, é uma não? boa matéria. Excelente É. matéria. É uma matéria meio pirada, assim, né? Pois é, Meio. pois é. E Deixa aí, a como é que tá aí? gente. Tá legal? Tá, a transmissão tá legal, o áudio tá legal. O áudio tá tranquilo, só tá falhando um pouco. Eu tô achando, não sei se é a minha internet. Já tirei até do Wi-Fi, coloquei na minha internet normal para evitar qualquer problema. Mas aí, tá tranquilo Bom, também? eu tô colocando aqui tá tranquilo, tá muito bom. O Ótimo. sinal aqui de internet, tanto no que diz respeito ao áudio quanto ao vídeo, tá excelente aqui. Ah, ótimo. Eu ia até gravar uma chamada hoje mais cedo, só que eu tava com muita pressa. Acabei gravando o vídeo do canal que vai hoje, amanhã, sobre FGTS emergencial, dando um panorama geral à galera que está buscando informação sobre isso. Né? É o Ah, FGTS de saque pandêmico, eu chamo de saque pandêmico. E aí ah, eu mandei muito uma bom. chamada, acabei esquecendo, mas as suas chamadas foram excelentes, viu? Muito bom, muito bom. As suas chamadas foram excelentes. E aí, como é que tá em Salvador? Quer dizer, ou é Camaçari que você mora mesmo? Eu Não, já Salvador. esqueci. Salvador, Salvador. né? Já tem algum tempo já. E tá retomando, as coisas estão retomando, tá, aos Uhum. poucos. Tá abrindo o shopping, mas a praia aparentemente está fechada. Sim. Não sei qual é a razão para isso. Ah, Romeu entrou aqui, meu primo, advogado Romeu, tributarista. Giza, É. uma colega de trabalho, Giza, deixa eu ver. Nai aqui, Nai Camila. Sena. Camila é sua colega? É sua E... colega? Ah, outra aqui, a advogada Carol, minha prima Caroline Brandão. Quem você tá falando? Camila Cunha, é sua Tamires colega? também. Não, Camila Cunha, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Será que pode ser alguma seguidora minha, gente, e eu não tô reconhecendo? Vários. Cadê Muitos o oi do seguidores, povo viu? aí? Oh, tô Muitos caminhando seguidores. lá, né? Eu acho que eu não me preocupo muito com o número, assim. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente, né? À medida que você vai produzindo conteúdo, vai atuando. As pessoas hoje pedem muito sua rede social. Qual é o seu Instagram? Meu cartão de visitas é mais o Instagram, né? É, Olha, quem mais, exatamente. gente? Ah! Oi, Carol. Oi, Romeu, irmãos advogados aí, ó. Vamos lá Ó, Na sua dar família os tem muito boas noites advogado? aqui. É, boa Oi? noite. Na sua família tem muito advogado? Nenhum. Na minha família não Nenhum. tem ninguém formado em nível superior. Ah, entendi. Eu sou o primeiro, eu acho Uhum. que é o único até agora, não sei. Vamos lá. Gabriela, boa noite. Lore, boa noite. Crilane Carla, Gabriela. boa noite. Thaís Moreira, boa noite. Camila, seguidora de Anaísa, boa noite. Eu acho que é. Meu Tamires, Deus, boa noite. olha. Se for, me desculpa, viu, Camila? Pelo amor de Deus, às vezes eu não tô Camila Cunha. reconhecendo. Inclusive, Eu... Camila Cunha 2017. Camila, 2017. Depois eu vou fuçar. Será que. Bom, temos aí 10 ao vivo, 10 pessoas aqui acompanhando a live. Romeu entrou. Romeu é seu seguidor, né? Seu colega, né? Romeu é meu primo, meu primo. Seu primo. Pronto. É, advogado tributarista aí, fera. Ótimo. Tributária é uma cachaça. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. Boa noite a todos aí. As pessoas que eu também não dei boa noite, especialmente para cada uma. Estou dando boa noite geral aqui. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Tá? Estou parecendo aqueles Ó. apresentadores de programa de entrevista. Tá? De repente, eu vou Eu tô me colocar. sentindo. Eu tô Eu vou achando que eu tô começar a no colocar. Faustão, né? Pois é. Eu vou começar a colocar as palmas, entendeu? Quando começar. Agora vamos receber Mona Lisa, aí as palmas. Ai, meu Deus do céu.
Então, eu chamei, convidei Mona Lisa, minha ex-aluna, uma profissional excelente. Foi minha aluna em 2013, 2014, algo assim. Hoje é 2015. mediadora. 2015, não foi? Foi, Hoje é 2015. mediadora do Juizado Especial Federal, não é isso? Eu sou ex-conciliadora na Justiça Federal, no caso do Juizado Especial, realmente. Juizado Especial Federal. Lá em Conquista, né, Mona? Aqui, Conquista. Aí Isso. em Conquista. Nesse frio, frio, frio. Rapaz, não fale em frio não, porque eu tive em Conquista alguns anos atrás, como tem muito tempo isso, eu tive que fazer, juntar uns galinhos, eu estava na UESB, foi para dar um trabalho lá. Na época não tinha nem pensado em fazer direito. Eu estava fazendo história, eu terminando história, ou estava no mestrado, não sei. Eu sei que eu tive que fazer uns galhos, juntar uns galinhos, acender uma fogueira, Ah, porque o frio é insuportável. Assim, é não bizarro é. mesmo. Assim. Tá chegando, hoje está até quente aqui, deve estar uns 19 graus, vamos dizer assim, porque está chegando a 12, a 10, a 9. O negócio tá Nossa, eu peguei puxado. 13 e comecei a bater queixo lá, né? É. Fumacinha, você pensa que não está na Bahia. Então, Pois estou bem, recebendo o Mona Lisa, essa excelente pessoa, profissional, já escreveu o currículo aqui obrigada. para falar sobre alimentos avoengos. Se alimentos Exatamente. avoengos, como é que o judiciário entende a possibilidade dos avós, dos avós, pagarem alimentos para dependentes, né, para parentes. E aí a gente vai ouvir, vamos bater um papo aí sobre as impressões de Mona Lisa sobre essa questão. Coloquei para ela esse tema, ela topou. A gente vai fazer um papo aberto aqui, descontraído, não é uma aula, enfim, não é um seminário, é um bate-papo. São impressões, são reflexões de estudos, de leituras que nós, como juristas, sempre temos que fazer, temos sempre que nos atualizar. A gente vai bater um Sim. papo começando a falar um pouco dos alimentos em si, né? Muita polêmica Sim. há sobre alimentos, sobre muita discussão sobre isso, inclusive tem até música de banda de forró elétrico falando sobre alimentos. Então é uma coisa bem... tem sim. Não sei se é aviões ou mais safadão, mas tem. Então, assim, é uma coisa que mexe muito, entendeu? Há uma Sim. desconfiança de parte a parte, eu estou pagando muito, estou pagando pouco. E aí eu queria ouvir, discutir um pouco com a Laísa, inicialmente isso, né? Os alimentos, para que servem, qual a utilidade, se há um valor fixo ou não, enfim, qual é o a primeira impressão, a primeira coisa que tem que falar, Mona, para a gente discutir um pouco sobre isso. Bom, sobre a questão dos alimentos avoengos, primeiro eu começo falando o que eles são, né, realmente, porque nós temos Tá. aqui pessoas nessa live que não são da área jurídica, né? E é um nome bem estranho, avoengo. Meu Deus do céu, o que é isso? Pensão alimentícia avoenga. É a pensão alimentícia que vai ser prestada pelos avós, pelos ancestrais, né? Porque não necessariamente são os avós, podem ser os bisavós, podem ser os trisavós, né? É uma possibilidade de chegar aos tataravós, mas claro, né? Isso é um caráter bem sucessivo, né? Vai passando de um para o outro. Agora, o entendimento para a configuração desses alimentos, né, para que os avós, os ancestrais possam estar prestando essa pensão alimentícia, é em caráter subsidiário. Ou seja, não restou outra alternativa. Buscou-se através do genitor que vai pagar aquela pensão, seja o pai ou a mãe, lembrando que não é só o pai que paga a pensão, pode ser a mãe também, isso vai depender da fixação da residência, né, dos alimentandos, que Sim. podem ser menores ou não, né? A gente também fala assim, criança, adolescente, mas a pessoa sujeita a receber essa pensão alimentícia não necessariamente é menor de idade, né? Pode ser uma pessoa com Não. 18, 19 anos que está fazendo faculdade, universidade e deles necessitem, né, desses alimentos. Então, é pacífico o entendimento de que é caráter subsidiário. Você vai ver reiteradas decisões em que não se configura a prestação, o fornecimento dessa pensão alimentícia pelos avós, porque quando se analisou a situação, o pai, o genitor, a genitora, teria a capacidade, sim, de estar fornecendo esses alimentos, né? Lembrando também que não necessariamente é prestar esses alimentos de uma maneira total, a prestação total. Pode ser complementar. O pai não, ou a mãe não tem possibilidade de pagar um valor que seja razoável, dentro daquele
binômio, necessidade e possibilidade, que hoje é um trinômio também é proporcionalidade. Né? Então, diante desse trinômio, dentro da razoabilidade, a pensão, por exemplo, é um valor de R$ 500, o pai só pode prestar um valor de 300, pode sim ser prestado pelos avós em caráter complementar esse valor, né? E de onde é que vem essa questão dessa possibilidade, né? De haver essa possibilidade de um avô, de uma avó, dos dois, né? Do casal de idosos ali, também não necessariamente idosos, né? Nós temos avós jovens também, de estar prestando essa pensão alimentícia. Vem do direito romano mesmo, né? A questão do amparo familiar. Nós temos o princípio da solidariedade familiar, em que os parentes eles vão dar amparo para aqueles que estão numa situação de necessidade para garantir pelo menos o mínimo existencial para eles. Entende? Então, assim, o que é preciso. Pode falar. Não, um ponto importante é essa questão do princípio da solidariedade. Porque muito se coloca que automaticamente aquele que tinha uma relação conjugal, tanto aquele quanto aquela tinha uma relação conjugal, quando há um rompimento dessa relação conjugal, automaticamente há um débito alimentar, mesmo que não haja ainda apuração judicial, não foi uma ou duas, ou outras pessoas já falaram isso, que muitas pessoas procuram os advogados, nós advogados, a mim um pouco menos, porque eu não advogo tanto, mas já procuraram, e outros colegas já falaram, questionando sobre, doutor, mas os valores que ele não pagou desde o nascimento da criança, sendo que ela ingressou em juízo muito tempo depois, né? Então há essa ideia de que não, automaticamente, quando há rompimento ou quando nem sequer é uma relação conjugal, mas há uma relação de parentesco ali que obriga, tem um fato gerador, uma obrigação alimentícia, que automaticamente vai ter essa. Talvez aquela pessoa, o menor não, porque há uma presunção de que o menor precisa de alimentos. Há uma presunção. Sim, mas o maior, a pessoa acima de 18 anos, ela precisa provar. Inclusive, você tocou num ponto importante aí, no sustento que os avós dão para os netos quando eles estão na faculdade. Que é uma coisa que naturalmente às vezes se dá quando não há pais ou quando os pais não têm condições, e mesmo isso ocorre naturalmente. Então, essa solidariedade, ela é o cimento, ela é a base para que haja essa necessidade, para que haja a obrigatoriedade, a compulsoriedade de parentes se ajudarem mutuamente, né? Exatamente. É o dever de assistência mútua, né, entre esses parentes. Daí nasce também a questão da pensão alimentícia transitória, né, que é prestada entre ex-cônjuges, ex-companheiros, né? Então, diante desse princípio nasce toda essa situação de você prover para aquele parente seu, né, seja o menor de idade ou não, o filho ali o neto que necessita desse suprimento para garantir o mínimo existencial para que ele possa viver com dignidade. Nós temos aí um princípio constitucional fortíssimo, que é o da dignidade da pessoa humana. Então você não se pode afastar, né, esse dever de você dar um subsídio para aquele que naquele momento está precisando. Mas assim, não é razoável você pensar assim, o pai não pode pagar, a mãe não pode pagar, então pronto, vamos acionar os avós, né? E eles têm que pagar. A coisa não é tão simples assim, não é tão fácil assim, porque não é razoável você pensar também que aqueles que arcaram com todo o seu papel social de pais possam suportar todo esse ônus, às vezes porque o pai está desempregado, ou a mãe, aquele que está prestando a pensão alimentícia. O desemprego por si só não é o fator gerador da pensão alimentícia avoenga. Está desempregado, mas ele, digamos, está recebendo o seguro-desemprego. O que se pode pedir é uma revisão, uma minoração, né, dessa pensão alimentícia, mas que o pai possa suportar, ou a mãe, aquele que presta a pensão alimentícia, possa suportar esse ônus de estar cumprindo o seu dever, enquanto familiar, enquanto detentor daquele poder familiar. Né? Então, não é só pensar...
É Pode interessante você falar. falou a questão do desemprego, né? Sim, não é. Aí, pegando a questão da pandemia, da diminuição da renda das pessoas por conta da carga horária, ou muitos informais que não estão conseguindo trabalhar. E aí, muito embora, boa, a grande maioria, 90%, não sei, estou chutando aqui, mas a grande maioria esmagadora dos alimentandos são menores, né? E Sim, assim, como é que fica essa. Agora que eu pensei agora, como é que fica essa questão da necessidade, da possibilidade? Você trouxe um outro, um outro vetor que seria a razoabilidade, diante de uma situação em que claramente presume-se que a pessoa teve uma diminuição da renda, sendo ela, por exemplo, informal. Porque se ela for formal e a empresa aderir à lei que estabeleceu medidas de combate à pandemia no setor econômico, no viés sim. econômico, eu tenho até um vídeo no canal sobre isso. Sendo informal, como é que fica? Essa é a preocupação, porque a gente não pode ser também não podemos ser também draconianos, extremamente duros com Sim, aquela pessoa que pagou a vida inteira, mas agora não está podendo pagar, né? exatamente. Aí eu coloquei a questão da revisão da pensão alimentícia, né? Ou uma ação revisional, ou até mesmo uma reformulação desse acordo. Eu já recebi clientes nesse sentido, de dizer assim: olha, eu não tenho condições, por exemplo, existe a prestação de você contribuir com roupas no meio do ano, né? Geralmente meio do ano, final do ano. Eu não tenho condições de pagar o valor que antes eu pagava, digamos, de R$ 400 para suprimento de roupas, eu só posso pagar a metade. Então, vai se buscar, claro, diante de uma situação excepcional como essa de pandemia, um acordo entre as partes. E não havendo acordo, realmente a ação revisional vai buscar a minoração, ou seja, a diminuição dessa prestação alimentícia, haja vista que a possibilidade de quem paga diminuiu. Né? Então, de fato, como você colocou aí muito bem, não podemos ser tão duros com essa pessoa que está ali arcando com a sua obrigação de prestar alimentos, mas que nesse momento houve uma redução da sua renda. Com certeza, sem dúvidas. Né? Então tudo bem, ele reduziu a renda, a possibilidade dele reduziu, vamos analisar a necessidade de quem está recebendo. Se essa necessidade, digamos, aumentou, digamos que foi uma criança que desenvolveu uma doença que precisa de um suporte muito grande de medicamentos, aí, em vez de buscar uma revisão de alimentos, aí pode buscar em caráter complementar a prestação alimentícia por parte dos seus ancestrais, né, que é a pensão alimentícia avoenga. Que, claro, em caráter de ancestralidade, os primeiros chamados são os avós. Entendeu? Exato. Porque a gente E tem que sempre geralmente, pensar, né? Pode entendi. falar. Agora, o que pode acontecer muito, não sei se acontece porque há algum tempo não, bastante tempo não faço nada nessa área, mas o que acontece em geral é que quando os avós serem mais velhos, geralmente são aposentados, há uma renda Sim, certa. E o que sim, sim, acontece é que, em muitos casos, o pai ele é informal. sim, E os avós recebem a aposentadoria. Mas o filho, que ele é representado pela mãe, é o caso clássico. A mãe, o filho ingressa contra o pai, mas a representação é pela mãe, porque o filho, não, o menino, a sim, criança não tem ainda capacidade processual. E sim. ingressa diretamente contra os avós. Ou mesmo no desconsórcio passivo, colocando os dois como solidários na obrigação alimentícia, o que é incorreto, né? Porque, como você Exatamente. falou, é tudo diário. E não há uma Por conta, presunção de que o cliente. Diga, mano. por conta da economia processual, você pode, no âmbito, né, desse pleito, desse pedido da pensão alimentícia para um dos genitores, você pode pedir em caráter alternativo sucessivo, né, o pedido sucessivo para os avós. Então, se não for configurada a possibilidade de o genitor prestar essa pensão alimentícia, que sejam chamados, né, que essa pensão seja prestada pelos avós, haja vista. Aí, claro, né, o advogado tem que juntar em todo o seu pedido todas as provas de que tanto aquele genitor, que seja o responsável para prestar essa pensão alimentícia, e também dos avós, que serão convocados em caráter sucessivo. Por conta da economia processual, você pode sim colocar um pedido sucessivo nesse sentido, mas não colocar em Mas, caráter de responsabilidade solidária. Não, isso não.
Você não acha um pouco perigoso, não? Porque se por acaso os avós provarem que o pai, por exemplo, ele tem condições de pagar, você já ingressou com uma Não, ação, você ingressou com uma ação contra o avô, a avó não, você e ingressa o contra o pai. pai, E é de... Diga. entendeu? Não, na realidade você ingressa contra o genitor. Né? A gente fala muito pai, eu tenho sempre esse Ah, não, cuidado. mas Pai e mãe, eu entendi pai que ou mãe, né? na mesma peça viria dois Na, pedidos. Subsidiário. sim, No- na mesma, exatamente, exatamente. na mesma Sim, você ação? pode fazer isso. Por uma questão de economia processual. Há essa possibilidade. Não em caráter solidário. Se, por exemplo, colocar os dois como os responsáveis para o pagamento. O demandado direto vai ser o genitor ou a genitora, quem for o acionado para prestar essa pensão alimentícia. Mas em caráter subsidiário, você pode estar colocando, na possibilidade de não ser configurado, você convocar os avós. Por conta do Então princípio, você né, não da citaria economia os avós, processual mesmo. você colocaria o pedido subsidiário para os avós, mas não citaria os avós. É isso, nesse caso. Sim, exatamente, exatamente. Eles Entendi. seriam chamados É, posteriormente ao a minha processo. dúvida é porque hoje não há requerimento mais de citação, né? Então, automaticamente, aqueles que estão no polo passivo, automaticamente seriam, se bem que é a possibilidade dos terceiros também participarem de acordo, mesmo não tendo participado do processo, enfim. Mas um caminho muito bom, porque, como você falou para a economia processual, é possível que, a despeito da possibilidade dos avós não conseguirem provar que não tem obrigação porque o pai tem condições de pagar, eles mesmos ali podem já, no mesmo bojo da mesma ação, eles podem já começar a... E é a possibilidade de você ter um acordo, né? O acordo terceiro pode vir ao Exatamente. processo, fazer acordo, está no CPC isso, Isso. e é extremamente importante. O que Sim. não pode é, num processo em que duas partes, a criança, o adolescente e o menor, geralmente é o caso que a gente está colocando aqui, e o pai, de repente, essa obrigação, esse título condenatório, enfim, a sentença, ela tenha reflexo no terceiro. Já aconteceu, eu Sim. já li julgado sobre isso, de que o avô que não participou do processo não pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia. Né? Sim, exatamente. É uma questão que não seria razoável, né? Aí você entrando Exato. nessa esfera aí, você já pensa em uma questão de uma possível execução, porque pode haver o não cumprimento dessa prestação, né? O inadimplemento, no caso. E aí, diante desse caráter subsidiário, como é que ficaria, por exemplo, no rito de expropriação pessoal, quando você pode cobrar até as 3 últimas prestações alimentícias e pode ser configurada a prisão civil desse devedor de alimentos? O que é que você, não sei se você tem lido sobre a questão Tem. sobre esse Eu li, eu assunto, o que li, é que eu você li mais ou menos isso. acha Eu li, Mona Lisa, há uns sobre... 15 dias ou 20 dias Sim. atrás, quando eu passei pelo Direito de Família que estudou no Ó, concurso. gente, mas é tanta gente entrando aqui, eu queria dar oi para todo mundo. Ó, Vê aí, Lua. Rodrigo, Luana, beijo, Lua, obrigada aí pela presença. Meu Deus do céu, muita gente legal que entrando. Pronto, Ó, pode Edmário continuar. aqui, o professor Edmário. Edmário, que foi meu Sim. colega lá, Neb. Foi colega da Neb? Foi colega da Neb, é professor da Unib, não sei se ainda é. Ó, Gabi, Eugênio, também, Gabriela, Ludmila, colega da advogada. Neb. Priscila, aluna. Stephanie, colega. Ó, Dicas do Cláudia, uma estudo. amiga Essa também eu de não conheço. Salvador. Ixi, tanta gente. Quem? Dicas do estudo? Não. Um perfil, Será que é um um perfil seguidor meu e eu não Gabi, sei? Gabi Ah, Marques. minha amigona, Gabi. Beijo, Gabi. Advogada em Salvador. Excelente. Bom, vamos voltar, porque senão a gente fica dando um oi para todo mundo, né? Oi, geral, novamente, para quem está chegando aí. A gente estava falando sobre a prisão civil do devedor de alimentos. Então, Li o um que é que você julgado, entende li um julgado sobre... essas dias, em que você tem dois tipos de execução, né? Execução pior e execução prisão. Você pode adotar Isso. uma ou outra para a obrigação alimentícia.
E esse julgado, eu não me lembro se foi de ofício ou a pedido, evidentemente, da pessoa que estava prestes a ser presa, do avô que estava prestes a ser preso. Eu sei que o juiz converteu a execução de prisão para a execução penhora, ou seja, deixou de prender o avô, porque a ele Sim. Tinha uma coordenação de obrigação alimentícia, ou seja, ele deveria pagar alimentos para provavelmente o neto, e converteu essa prisão, que seria uma forma, um meio executório, para a execução penhora, ou seja, deveria se penhar bens, inclusive, nesse mesmo processo, o avô oferecia até um terreno. Então, assim, houve a mudança, houve a conversão da execução à prisão, que é um meio muito menos, até eu vou até me corrigir, muito menos de execução, porque, enfim, em si a execução é a expropriação de bens. Você não pode expropriar aquilo que não é tangível, que no caso é a liberdade da pessoa. A execução à prisão ela serve tão somente para estimular, não, para quase coagir a pessoa a pagar. Meio coercitivo. Mas Exato. Isso. A doutrina chama de execução prisão. E a execução penhora, tanto um quanto a outra é obrigação de alimento, a execução penhora é o quê? É a expropriação de bens. Né? A expropriação de bens. E aí o juiz converteu da execução prisão, evitou a prisão do avô, entendeu? Sei lá, 60, 70. Eu fico pensando às vezes, qual é eu tenho uma visão sobre, só um pequeno parênteses aqui, mas se me permite, eu tenho uma visão muito, só um segundo aqui, eu tenho uma visão muito, talvez muito radical em relação a prisões, que eu não vou expor aqui, senão criar uma polêmica e não fugir totalmente do assunto. Mas você, se pedir uma mandado de prisão contra o avô, você precisa, como juiz, pensar várias vezes, buscar outros meios para que a tutela seja de fato satisfeita para aquele que tem o direito, sim, para aquele que adquiriu a tutela judicial. Não com isso, não com a prisão em si. Né? Então, voltando à questão, então o juiz converteu a execução de prisão para a execução penhora. Me pareceu uma decisão extremamente acertada, porque de nada adiantaria, já que o avô tinha bens. Não sei por que ele não pagou, ou se não foi citado, enfim, não sei. Se não foi intimado a execução, não sei. Mas tem essa possibilidade, essa evitar a prisão do avô e se expropriar os bens dele. Né? Então, em 2014, a ministra do STJ, né, Nancy Andrighi, ela, em sede de habeas corpus, ela justamente falou sobre essa questão de você converter esse tipo de execução em uma execução que vá, né, para o rito de penhora dos bens daquele devedor. Porque não seria razoável você limitar, cercear a liberdade dos avós. Era um casal de avós presos e, em sede de habeas corpus, ela fundamentou sua decisão em relação a isso. Não é razoável você cercear a liberdade de quem, durante a vida, manteve o seu papel enquanto genitores por conta de uma prestação alimentícia que foi em caráter subsidiário e você cercear a liberdade daqueles idosos. Então, em 2014, houve essa decisão em sede de habeas corpus e hoje é bem pacífico a jurisprudência e não está configurando realmente a prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de pensão alimentícia avoenga. Já é discutido isso, porque assim, quando você fala de prestação alimentícia, você está falando de um caráter personalíssimo, né? Que no caso não deveria ser levada para terceiros. Mas o Código de Processo Civil, ele prevê, claro, que na impossibilidade total, como eu já coloquei aqui, de aquele genitor, né, genitora, prestar os alimentos, que sejam convocados seus antecessores, artigo 1696 do nosso Código Civil de 2002. Por conta que eu já falei também. Essa questão da pressão alimentícia, alimentante, eu lembrei agora que é um dispositivo no Código Civil que prevê a possibilidade de extinção da obrigação alimentícia com a morte do alimentando. E, ao contrário, com a morte do alimentante, essa obrigação passaria, transmitiria-se para os sucessores. Eu já vi decisões, estudando direito de família para concurso,
em que não sei se foi o STJ, né, provavelmente foi o STJ, chove no STJ, direito de família, ó, por óbvio, né? Sim. Uhum. De que mesmo o CPC prevendo, que haja a transmissão da obrigação de alimentar do alimentante para os sucessores desse alimentante, o STJ vem flexibilizando isso, dizendo até que a contralege de que não haveria obrigação, que a obrigação se extinguiria com a morte do alimentante. O que me parece muito extremamente perigoso, porque é preciso verificar, sempre necessidade e possibilidade. Se a necessidade e o patrimônio herdado ainda possível que continue sendo pago alimentos a partir dos bens, da renda desse patrimônio, não haveria por que interromper. Entendeu? Acho que é muito complicado. Simplesmente o alimentante morre, extingue-se a obrigação. E como é que fica alimentando? Vamos supor que tem um menor. Sim. Então, Nessa situação também a gente não pode pensar numa transmissão automática também, né? Claro, tudo tem que ser na análise do caso concreto e mediante o acordo ou ajuizamento de ação, tá? Não ocorre essa transmissão automática. Até porque você pode também estar. Outra coisa também que é importante, falando sobre essa questão da pensão alimentícia prestada pelos ancestrais, né, pelos avós, enfim, que ela pode ser dividida tanto pelos avós maternos quanto paternos, né? Dentro do caráter da proporcionalidade também. Digamos que você tem avós paternos que têm uma renda de R$ 10.000 por mês e você tem avós maternos que têm uma renda de 2 salários mínimos. Você não vai dividir na proporção de 50% e 50%. Tudo tem que ser nessa razão, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, tudo realmente é na análise do caso concreto. É caráter subsidiário, pode ser uma prestação total dessa pensão alimentícia por conta desses ancestrais, quantos pode ser caráter complementar, como eu já falei, e ainda pode ser rateado para os avós maternos e paternos estarem prestando, né, essa pensão alimentícia. o que você acha da possibilidade que o Código Civil traz de que não sendo possível pagar em espécie, né, em valores numéricos, em monetário, Sim. os E avós pecúnia, oferecerem né? habitação? Sim, eu acho razoável. Acho razoável porque você está falando, quando você traz as necessidades, você vai lá para o artigo 6º da Constituição. Alimentação, transporte, lazer, educação, saúde. Você provê meios para aquele indivíduo, dentro da dignidade do mínimo existencial, ser suprido de todos esses direitos sociais. Então, Entendi. os avós muitas vezes trazem até para o seu seio, né, familiar, para o lar, esses netos, e prestam todo esse suporte, mas, claro, não necessariamente fornecendo em pecúnia, né, em dinheiro para Exato, o exato. genitor que detém a guarda. Exatamente, pode sim, acho extremamente razoável. O importante é você prestar a digna subsistência daquele indivíduo. Possivelmente. E você Isso acha o que independente, sobre essa situação? independentemente dos avós estiver a guarda ou não da criança, né? Sim, exatamente. E Independente da você acha o que guarda. dessa situação? Você acha razoável ou Acho você super acha que tem razoável que os ser avós vão só? morar seus netos, cara. Não, isso é verdade, né? Na verdade, os avós adoram estragar os netos. Brincadeira, gente. É porque ficam, né? Não, Eu vejo minha mãe lá não, com eu os não tenho dinheiro netos. para pagar, não. Traga meu neto que eu cuido aqui em casa, que eu crio aqui em casa. Eu acho que mas Isso. eu vejo, assim, só para uma impressão minha, uma sensação minha, uma coisa pessoal, eu acho que há uma desvalorização muito grande e agora está se retomando, está se reconhecendo essa desvalorização. Inclusive, o legislador está preocupado com isso, criando um microsistema jurídico, estatuto idoso, tá? Há uma desvalorização muito grande do conhecimento dos mais antigos, dos nossos pais e avós. Eu acho que é uma busca, talvez, de colocar essas pessoas, que seremos nós no futuro, seremos idosos, a não ser que a gente não vá chegar até lá, Morram antes. de colocar as pessoas um papel de protagonista. Porque, assim,
muito se pensa que o devedor de alimentos é uma pessoa que, meu Deus, eu vou ter que pagar alimentos, eu vou perder renda, receita. Geralmente a pessoa que recebe os alimentos não compra o que é necessário comprar, entendeu? Deixa a criança, o adolescente lá, largado, não cuida. Mas às vezes, já aconteceu não só uma vez comigo, e muitos colegas relatam a mesma coisa, de que o pai ou a mãe, enfim, geralmente é o pai procura a mãe, olha, estamos separados, eu quero cuidar do meu filho à distância, quero que ele tenha a melhor educação, quero que ele tenha uma alimentação de qualidade, quero que ele tenha boas roupas. O próprio pai não é algo tão raro assim, entendeu? E provavelmente os avós também devem passar por isso. E devem se perguntar, minha filha, você é ex-esposa do meu filho, por que você me procurou? A gente faria um acordo. Então, é uma impressão, porque, não, vamos ingressar em juízo, porque certamente eles não vão... Não está incorreto isso aí. Acho que a tentativa de um acordo extrajudicial é extremamente relevante, ainda mais quando você considera que essas pessoas não são presumivelmente civis, sabem o que estão fazendo, sabem a realidade que os cerca, entendeu? Eu fico muito indignado quando algumas pessoas maltratam, por exemplo, minha mãe e meu pai, em virtude da possível senilidade, em virtude disso, acho que não tem nada a ver. Você tem que tratar as pessoas de acordo com suas características particulares e não colocar os avós como parte integrante desse grupo que deve ser solidário, colocando apenas, vamos deixar os velhinhos ali pagar e pronto. Eu acho que não é algo muito correto, algo muito digno, entendeu? Sim. E sobre essa questão do acordo, você falou perfeitamente. Eu sou super a favor de acordo. Eu sempre tento um acordo, né? Antes mesmo de judicializar. Oi? Você é mediadora, né? Não entendi. Claro, você é mediadora. Né? Exatamente. Eu pego casos assim que você fala, a pessoa vem, não tem acordo, não tem jeito. E, sabe, você conversa de um lado, conversa do outro, você demora um tempo, né? O acordo não são 24 horas para você conseguir lograr êxito, mas aí você vai trabalhando e aí você consegue, porque como você mesmo colocou perfeitamente, você ajuizar a ação, daqui a pouco os avós são convocados, por que não me buscou diretamente? Inclusive, nesse habeas corpus, né, que eu citei, que em sede de habeas corpus a ministra Nancy Andrighi fundamentou sobre essa questão da prisão civil, foi exatamente um descumprimento de acordo. Os avós que, por si só, acordaram em pagar essa pensão alimentícia, porque o filho não tinha condições, enfim. Mas eles mesmos, assim, de própria vontade, eles se dispuseram a arcar com essa prestação alimentícia. E, de repente, porque eles não pagaram alguns meses, eu não lembro por que assim, eles foram presos, né? Então, se também não é razoável você também colocar toda essa responsabilidade e o ônus nessas pessoas que já estão, muitas vezes, né, senescentes, no finalzinho ali da vida, já completaram todas as suas obrigações enquanto genitores e está arcando com essa responsabilidade que é uma responsabilidade, sim, muito grande, porque você está tratando de prestar uma pensão alimentícia para aquele que por um longo período vai precisar, né, desse valor, desse suprimento. Você falou do Estatuto do Idoso, isso é extremamente importante, porque tem um projeto de lei tramitando desde 2012, justamente para fazer uma mudança no Estatuto do Idoso, vedando, inclusive, essa prisão civil do devedor da pensão alimentícia alvoenga, justamente porque, como é caráter subsidiário. Oi? Também, com certeza. Porque você afronta, né, o Estatuto do Idoso, você colocando né, esses indivíduos em caráter de restrição de liberdade por conta de uma obrigação que em caráter subsidiário. Quais são as condições que pode levar os avós a pagarem assim? Claro, tudo vai da análise do caso concreto. O desemprego por si só, como eu coloquei, não. O desemprego por si só, primeiro, né, também muita gente pergunta, não é caráter para se deixar de pagar a pensão alimentícia. Como eu falei, pode estar recebendo seguro-desemprego,
não tem carteira, não é registrado, né, na carteira, a CTPS não está lá assinada, mas ele desenvolve uma atividade como autônomo. Muitos fazem até isso, né, para poder burlar a sua renda, Isso para é crime, afastar o viu? direito. Oi? E é crime. Comprovado Sim, dolo é sim, sim. crime. Crime. Justamente, exatamente. E eles fazem, às vezes, isso para burlar essa possibilidade de pagamento, né? Ah, não, eu não tenho capacidade de pagar. Então, assim, tem que se esgotar todas as possibilidades. Ah, o pai ou a mãe, mas vou falar mais o pai, que é a figura que mais aparece, ele sofreu um acidente de trabalho, ficou em possibilidade de trabalhar. Mas se ele for segurado né, do INSS, for segurado do regime da Previdência Social, ele vai estar recebendo auxílio, muitas vezes o auxílio acidentário. Então, ele pode ter a capacidade de estar suportando o pagamento, o ônus, né, o pagamento dessa prestação alimentícia. Ah, ele sofreu uma doença e ele está acamado, está impossibilitado. Mas aí tem que, analisar. Ele também é segurado, tem caráter de segurado, está recebendo auxílio-doença, já se converteu em uma aposentadoria por invalidez, vai ter o caráter de suportar. O que se pode pensar é uma revisão dessa prestação alimentícia. Né? O pai foi É. preso. Né? É uma situação até que apareceu para mim recentemente. E agora, como é que ele vai pagar essa prestação alimentícia? Bom, Vamos primeiro lá. vai ver se ele... Só o colega aqui, Gabi, colocou aqui uma questão, pontuou uma coisa bem interessante. Burla, mas posta fotos em redes sociais em Dubai. É o quê? Peraí que eu não tô vendo. Eu não tô vendo, não. Uma boa explicação, papapá. Burla, mas posta. Exatamente. Aí você vai para a teoria da aparência, né, Gabi? Teoria da aparência. Adoro a teoria da aparência. Quando vem, olha, não, mas ele não. Ele é autônomo. Eu não sei se ele tem condições. Vamos dar uma olhada nas Teve redes uma juíza uma sociais? vez que Então, cuidado, perguntou, pessoal, aí com o que perguntou, vocês. teve uma juíza que perguntou, meu amigo, você está comendo? Aí o cara perguntou, então o que você, Exatamente. o prato de comida que você come, né, 30% desse Você prato divide. Exatamente, já vi também, né? Eu estagiei em Lauro de Freitas na primeira vara civil, na área de família, e a juíza falava exatamente: se você está comendo, está se vestindo, tem Exato. um teto, então seu filho também precisa de vida. De vida, pegue seu prato de feijão, tira ali 50% e dê para o seu filho. Não, não é um caráter para afastar, é presumido, é necessário, você tem que pagar. Então, você tem que analisar. Então, assim, quando você busca os julgados, né, você vai ver que a maioria das vezes você não configura a prestação alimentícia, a pensão alimentícia avoenga, porque como vai ver, não, é caráter subsidiário, o alimentante, que é o genitor, ele tem condições sim de suportar esse ônus e de estar pagando dentro da sua possibilidade essa pensão alimentícia. Tem que Exato. ser o caso extremo, extremo mesmo. Manoel, dá uma pergunta aqui interessante de Foto de estou Gabizinha. trabalhando serve como prova que ele trabalha? Serve sim, com certeza serve. Entendeu? Claro, a gente precisa fazer uma ata notarial com essas fotos, né, de redes sociais, para que o tabelião ali lavre essa ata notarial falando, descrevendo o que ele está visualizando, mas serve sim. Eu sempre falo assim: olha, gente, divorciou, não exclui logo das redes sociais, não. Primeiro printa tudo, guarda, depois você Essa exclui. estratégia olha pra Não isso, exclui. rapaz. Tá bom, tipo assim, quando eu me separar, então, tipo assim, minha mulher, eu não vou excluí-la, então. Beleza, aí ela vai Não começar exclui a ter um logo, não. namorado, meu Deus, minha mulher me deixou, tá com agora outro cara, eu vou ficar sofrendo, mas não exclui, né? Ou então faz o seguinte, teste Vamos uma lá. amiga bem próxima, alguém bem próximo, um informante, né, ali na rede social, e ó, printa tudo, bota no e-mail. Adoro. A rede social é tudo. Gente, tecnologia é tudo. Facilitou demais a vida da advocacia, né? Deixa eu ver, pessoal. Mulher, obrigada, Cacá. Advogada Mulher quase aqui. FBI, essa Gabriela, é uma graça. Sim. Então, Vamos lá. só Pessoal, continuando, tem uma súmula, né, a 596 do STJ, que reitera esse caráter subsidiário da prestação alimentícia avoenga, justamente
por reiterados julgados e entendimentos desse caráter, né, sucessivo, ou seja, na impossibilidade total daquele genitor prestar a prestação alimentícia avóem, ou prestação alimentícia, que ela seja transferida para os ancestrais. É isso que eu ia falar, tocar um ponto interessante. Quando o devedor tem um título condenatório à prestação de alimentos, ele é citado para pagar em 3 dias. Ele não paga, não prova que pagou, ou prova que não tem condições de pagar. Então ele tem que ter essas 3 opções. Citado em 3 dias, ele tem essas 3 opções. Provar que não tem condições de pagar, no caso, para transmitir essa obrigação em caráter subsidiário para os avós, ele tem que provar a completa inabilidade, a completa incapacidade de prover esse alimento. Isso, exatamente. Que a pessoa em bom estado de saúde e convive se alimentando, obtendo fonte de renda, ele não prova que é incapaz de prover os alimentos. Portanto, ele não prova que não tem condições e, portanto, ele será preso. Exatamente. Os julgados têm trazido exatamente isso. Você tem capacidade laborativa, né? Você tem idade para laborar, então, plenamente possível. Como eu coloquei, são questões assim muito extremas. Um acamado, uma doença que trouxe invalidez e não existe nenhuma seguridade, né, nesse sentido, nenhum benefício da Previdência Social sendo prestado, então, de fato, pode se configurar em caráter subsidiário. E no caso mesmo da prisão, eu até falei, aquele genitor que foi preso, eu até passei por uma situação recente com o cliente, e agora como é que vai pagar essa pensão alimentícia? Vamos analisar se ele é segurado, né, do regime da Previdência Social, e se ele, diante dessa questão de como segurado, ele faz jus ao auxílio reclusão, né, gente? Para a gente desmistificar aquela situação de que o auxílio reclusão é o salário pago para o recluso, e não é, mas para os seus dependentes. Então, se ele faz jus ao auxílio reclusão, esses dependentes vão, né, receber esse auxílio reclusão e vai suprir essa necessidade que seria da prestação alimentícia. Aí você não precisa demandar os avós. Né? Agora, se nessa situação, inclusive, possivelmente a gente ia chegar nessa esfera, porque ele não tinha caráter de segurado da Previdência Social e ele não iria fazer jus ao auxílio reclusão. Né? Que tem todos os seus critérios para configuração. Só lembrando que tem muitas pessoas aqui que não são da direita, auxílio reclusão não é para o preso, não é para o condenado, pessoal, isso. É para os dependentes. E esses dependentes não podem ter uma renda muito alta, porque se tiverem uma renda muito alta, mesmo com o parente, geralmente o pai, ou a mãe presa, não receberá auxílio reclusão. Então, auxílio reclusão, vamos deixar de preconceito, não é para o condenado, é para os parentes de baixa renda do preso. Tem que falar outra coisa, ele tinha que estar trabalhando. Existe a análise do seu salário até um mês antes da prisão. Exato. Não é a gente está pagando o salário para quem está preso lá. Calma, e ele laborou. Hoje, com a reforma da Previdência, tem a carência de 12 meses, né? Para poder fazer jus, né, a esse auxílio reclusão. Então, tem todo um critério. E vai para os dependentes, exatamente como você falou, vai depender da renda per capita, né? Olha, Thaís entrou. Oi, Thay. Olha a minha tia aqui, tia Teira, gente. Olha, a família em peso aqui, Brito. Que beleza. Continuando. Edivaldo Júnior, abraço, amigo. Deixa eu ver o que mais. Mônica Sobreira. Olha a tia Teira lá. É isso. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Gente, alguma pergunta? Tá? Eu acho que nós falamos, tudo, né? Assim, tudo, né? Claro. Mas de uma maneira geral, a gente abordou tudo assim, sobre a questão dessa prestação alimentícia, por parte dos avós. Mona Lisa, alguma pergunta? A gente está ao vivo aqui? 50 minutos já. 50 minutos, ó, que maravilha. Bom, seguinte, galera, mais alguém com dúvida, algum comentário?
Estão batendo 50 minutos, temos Ó, Gabi, super completa a live. Ao vivo aqui acompanhando. Super completa a live. Gabi é advogada e membro do FBI, é isso? Também, né, Gabi? Também. Advogada fera aí, Salvador. Falou em pensão alimentícia também, ó, Gabriela Marques aí. Valeu, Gabi. Obrigado pelos parabéns. Bom, é o seguinte, você quer as considerações finais, Mona Lisa? Fazer um comentário final? Nossa, eu fiquei agora. Não, em relação, eu só queria concluir e lembrar, reiteradas, né, várias vezes eu falei aqui durante a live, mas para quem entrou depois, nunca esquecer de que a prestação alimentícia avoenca, ou seja, prestada pelos ancestrais, que podem ser os avós, né, bisavós, trisavós, enfim, ela é caráter subsidiário. Tem que ser. Ó, a minha mãe ali, ó, Helena de Brito Rodrigues. Minha mãe, gente, família é uma maravilha, viu? Todo mundo entra, todo mundo dá apoio, isso é ótimo. Então, lembrar sempre do caráter subsidiário. Tem que se afastar de qualquer possibilidade que esse genitor, essa genitora, possa ter de prestar essa pensão alimentícia. E como você falou muito bem, se tem capacidade para estar laborando, para estar trabalhando, para estar provendo o sustento, está se alimentando, está se vestindo. Ah, eu me separei, eu estou desempregada, eu tenho condições. Não voltou a morar com a mãe, não voltou a morar com o pai, está alugando casa, tá com carro, enfim, vai ter condições. Dê seu jeito, dê seus pulos, vista sua roupa de saco, dê seus pulos, você tem que pagar sua pensão alimentícia. É isso. E agradecer o convite, né? Muito obrigada por ter me feito esse convite. Foi uma honra, né? Estar dividindo esse espaço aqui com você. Grande professor, grande colega hoje, né? E grande advogado, procurador. Olha, deixa de coisa que você dá disso. Não, eu agradecer a Mona Lisa pelo ter aceito o convite. Foi também muito bom, a honra conversar com você. Uma excelente profissional, excelente aluna, eterna estudante, uma pessoa que tem várias qualidades, enfim, e que, pô, explorou muito bem, falou muito bem, bateu esse papo aqui comigo, a gente conversou pra caramba e mostrou de novo que realmente é uma jurista de alto nível. E agradecer realmente por ter aceitado o convite, foi muito bom. E queria lembrar, antes que eu esqueça, que eu estou com o canal do YouTube, entendeu? Eu vou lançar um vídeo hoje, infelizmente não pude lançar. Muito legal. Porque por alguns problemas aqui de som, resolveram cortar a grama aqui no condomínio, aí não consegui. Mas tem um vídeo para ser lançado essa semana. E essa live, Mona, se você me permitir, eu vou querer baixar essa live e também colocar no meu canal, pode ser? Claro, com certeza, sem sombra de dúvidas. Teve gente que perguntou, e aí, aonde eu posso ver depois dessa live? Aí eu falei, eu vou saber depois e aí eu passo todas as informações, com certeza. Tá? Pronto, Boa então noite, gente. Muito obrigada pela presença. Então, vai estar no IGTV esse vídeo, vai estar no meu canal. De novo, agradecer, Mona, agradecer a todos que estiveram aqui. Foi muito bom, muito legal. E aí, Mona Lisa, um grande exemplo de pessoa e de profissional. Com certeza, Gabi. Gabi é minha amigona, irmã. Você é suspeita, viu, Gabi? Ó, já ganhou uma seguidora aí, viu? Valeu, Gabi. Valeu. Então, gente, ó, é isso aí. Eu vou tentar manter a sequência de lives às quartas-feiras. E quero já de antemão convidar a Mona Lisa em outra oportunidade para debatermos outro tema. Se quiser, claro. Convite. Eu quero fazer isso fixo. Sempre às quartas-feiras, convidando pessoas. E pela quantidade de lives que daqui para frente eu fizer, chamando colegas, chamando convidados, pessoas que têm tanta relação comigo, e mantiver um quadro fixo, a gente faz um. Hoje, com a liberdade que nós temos desses novos meios de comunicação, caramba, esquece televisão, esquece Globo, esquece TV aberta. Hoje, não tem necessidade. A gente conhece, difunde o conhecimento, reconhece o novo conhecimento, reprocessa esse novo conhecimento, reprocessa a informação, independentemente da autoridade intelectual que esteja hoje no alto. Então, acho que é bem por aí. Isso é muito importante, muito relevante.
certo? Gente, beijos, viu? Beijo. Tchau, Cristiano. Tchau. Ok? Valeu, galera. Tchau, Até tchau. mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.